tem gente que realmente odeia mulher? Resposta curta, infelizmente, sim. Tem gente que odeia mulher e hoje o tema do vídeo é misoginia. O que significa isso? É uma palavra que começou a ser falada, começou a correr aí em conversas, em redes sociais, porque algumas pessoas começaram a apontar, denunciar, mostrar, evidenciar que tem gente que parece que odeia mulher só por ela ser mulher. E o nome dessa aversão, desse ódio, desse sentimento negativo em relação às mulheres é justamente misoginia. Uma sensação de aversão afetivamente ruim, um ódio. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre o que acontece, quais são os sinais, a diferença entre o sexismo, o machismo, a própria misoginia, como você pode identificar alguém com esse tipo de comportamento. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, clicar nos alertas para receber vídeo novo, receber a mensagem de quando tem vídeo novo no ar. Bom, primeiro é importante a gente entender que existe uma diferença entre o machismo em geral e a misoginia em particular. O machismo é essa crença de que existe uma diferença qualitativa entre homens e mulheres, que de alguma maneira as mulheres têm um status diferente e inferior aos homens. E isso se reflete em muitos contextos, né? O machismo seria um guarda-chuva aí que abarca muitos contextos, desde diferenças de tratamento pessoal, diferenças salariais, diferenças de oportunidade, crenças de capacidades diferentes. Um dos exemplos que eu acho mais fantásticos era as audições que tinha numa orquestra americana. Isso está contado no livro Blink, do Malcolm Gladwell, e os avaliadores tinha uma ideia de que mulher não sabia tocar trompa direito. Acho que era trompa o instrumento que estava em questão. Um instrumento de sopro forte e tal, então mulher não conseguia. E aí quando fazia as audições para papéis lá na orquestra, claro que eles objetivamente davam notas ruins para as mulheres. Eles avaliavam e falavam assim, não toca bem, de fato, estou percebendo aqui que não toca bem, e as mulheres nunca eram aprovadas para essa posição. Até que começaram a fazer o teste cego. Então a pessoa tocava atrás ali de um biombo, eles não sabiam se quem tocava era homem ou mulher, e adivinhe o que aconteceu? Mulheres começaram a ser aprovadas. Ah, nossa, que surpresa, né? A crença de que a mulher não tinha competência fazia com que o sujeito realmente desse nota ruim. Ele não estava de sacanagem, não era necessariamente a pessoa dizendo assim, eu não quero que esta pessoa entre, então eu vou dar uma nota baixa mesmo que ela toque bem. Não, o sujeito acreditava que a mulher não tocava bem, e ouvia diferente. Então esse é um exemplo. O sexismo, ele é a discriminação em função do gênero, do sexo da pessoa. Então é você evitar então ativamente de contratar, evitar de recusar aumento de salário, cercear ali oportunidades, privar de oportunidades, porque a pessoa é do sexo oposto. O sexismo pode acontecer com homens e com mulheres, né? A mulher pode ser sexista, o homem pode ser sexista, por conta da nossa cultura. Geralmente o sexismo vitima mulheres, mas pode acontecer também dos dois lados. Agora, misoginia é especificamente contra a mulher e não tem só esse aspecto comportamental de discriminar, de privar de oportunidades. Isso pode acontecer e geralmente acontece, mas o que está por trás é um componente afetivo, um componente emocional, uma sensação de raiva mesmo, de ódio, de que eu não gosto desse tipo de gente, esse tipo de gente me incomoda, esse tipo de gente faz mal, é pernicioso, me ameaça, de alguma maneira torna a minha vida pior. Óbvio que isso é quase sempre inconsciente. O misógino, ele atua em função do que ele sente, mas ele nem percebe que por trás das atuações está essa sensação. Como age um misógino? Na prática, ele é o cara que você vê tratando mal a mulher de forma geral. E pior do que os homens, porque tem gente que trata todo mundo mal. Então o cara é grosseiro com todo mundo, o cara é mal educado com todo mundo, ele grita com todo mundo, ele ameaça todo mundo.
Mas tem gente que quando você faz o histórico, quando você vê o track record, né? Quando você vê a biografia da pessoa, você vê muito mais episódios de a pessoa sendo grosseira, mal educada, destratando mulheres do que homens. Então você já nota aí, estatisticamente, um maltratar muito mais direcionado a mulheres do que a homens. Então, já de cara você percebe isso. E o tratar mal não é necessariamente só você xingar agressivamente ali, apontar o dedo, bater boca. Existem pequenas agressões no dia a dia, pequenos atos que são desqualificação de opinião. Então, é o sujeito que respeita e aceita as opiniões masculinas e rejeita as opiniões femininas. Claro que tem gente que rejeita a opinião de todo mundo, é o senhor da razão. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de gente que preferencialmente desrespeita ou desqualifica as opiniões das mulheres. Se a mulher está falando, ele fala, ele nem sabe que ele está desdenhando por ser mulher, mas quando você vê o histórico, você percebe isso. Eu já percebi isso, uma situação muito clara e objetivamente, numa dessas discussões de WhatsApp, e aí estava sendo discutido ali uma coisa objetiva, que parâmetro que eu tinha que usar, e umas duas mulheres começaram a falar, não, mas podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, e um sujeito dizendo, nada a ver, isso aí não dá para fazer, isso aí não é prático, nada a ver e tal. De repente chega um cara e fala, olha, mas a ideia não é ruim, a gente podia fazer isso. E aí o sujeito falou, tá bom, mas como que seria feito? Foi, assim, evidente, né? Enquanto as mulheres estavam dizendo, ele, nada a ver, que ideia mais sem sentido. Daí o cara falou a mesma ideia, ele, mas tá bom, então como que poderia implementar? Mudou muito a postura. Isso acontece no dia a dia. Nem todas as vezes que uma mulher é interrompida, nem todas as vezes que uma mulher é desqualificada, é porque o sujeito tem essa postura. Mas é óbvio que acontece muito mais com mulher do que com homem, e o misógino faz isso preferencialmente com mulheres do que com homem. Então fica uma discrepância muito clara, e são pequenos atos de agressão também. Por exemplo, mentir, combinar uma coisa e não cumprir. O sujeito mantém a palavra quando é na relação com os colegas homens, não mantém a palavra quando é na relação com os colegas mulheres, dá a palavra mais para os homens numa reunião, não dá a palavra para as mulheres. Quando tá num relacionamento, assim, é o sujeito que mente mais, que trai mais, que atrasa mais, falta em compromisso, dá o furo, dá o bolo, né? Não é um sujeito que tem um problema de esquecimento, que dá o bolo em todo mundo e falta em todos os compromissos, mas quando é com a companheira ou quando é com uma mulher, ele tem maior tendência a deixar causar esse transtorno. Por quê? Porque tem uma raiva por trás que a pessoa mesma nem tem consciência. Isso acontece por N motivos, existe uma construção cultural, existe a educação, os modelos aos quais a pessoa foi apresentada, ela crescer com modelos misóginos, com modelos de desprezo, de desdém com relação às mulheres. Isso vai moldando muitas vezes o caráter da pessoa. Claro, ninguém é só vítima das suas circunstâncias, a pessoa pode cair a ficha e falar, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso mudar esse padrão. Então não é que a pessoa é só uma vítima coitada, ela tem responsabilidade pelas suas atitudes, e se perceber, de repente você fala, putz, Daniel, você está falando uns negócios aí que me caiu a ficha aqui, hein? Eu acho que eu tenho um pouco esse padrão. Ué, tempo de mudar. Né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos melhorar. E tem uma coisa que é muito interessante, que tem até o ditado no Brasil que fala, né, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Então, a gente tem uma flexibilidade, a gente tem uma tolerância, a gente aceita as coisas das pessoas. Não, veja bem, vamos lá, dá para encaixar aqui, não precisa ser tão rigoroso. Só que quando é alguém que a gente não gosta, não está afim, não quer colaborar, a gente fala, não, mas isso está errado, você não está cumprindo a regra, você não está cumprindo a lei é essa. Você até está certo, porque a lei, vamos dizer, a regra está do seu lado, você não está fazendo nada demais, mas você não tem, ou o misógino não tem este padrão de rigor, de aplicação assim das regras tão estrita com outros colegas, ou com outros amigos, ou com outros homens, e tem com as mulheres, e aí então vai enrijecendo, aplicando rigorosamente todas as regras ali, tornando a vida mais difícil, tornando a vida mais aversiva ali, né? Tornando as coisas piores para as mulheres. Então a misoginia, no fundo, é isso, é essa raiva, esse desdém, esse desprezo
que alguns homens têm com relação às mulheres, infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, que se transforma, se redunda em atitudes, em consequências que são usualmente de agressão em várias esferas, desde briga, xingamento, ofensa, que a gente vê, mas também, não só isso, essas pequenas agressões do dia a dia. Percebeu isso em si mesmo? Putz, caiu a ficha, será que eu preciso repensar alguns dos meus atos aqui? Percebeu isso em outro? Olha, sai de perto, né? Ninguém precisa ficar necessariamente se submetendo a relações dessa natureza. A gente tem um vídeo aqui também sobre relações tóxicas, vale a pena você dar uma olhada nos critérios do que são uma relação tóxica, mas esse aqui era mais pra gente aprender a identificar um misógino e sair de perto. Não se esquece aí de se inscrever no canal, de maratonar esses vídeos aí que a gente tem sobre o tema e de divulgar. Manda esse vídeo aí para aquele colega, assim, naquele grupo de WhatsApp, assim como quem não quer nada. Gente, vi uma coisa legal aqui, ó, acho que pode interessar. Como muitos outros vídeos aqui podem te interessar, então não esquece de acompanhar.